Análise combinatória. Parte 1. Vamos entender um pouco sobre contagem. O princípio fundamental da contagem é uma regra básica da combinatória que permite calcular o número total de combinações possíveis de eventos ou escolhas independentes. Esse princípio afirma que, se um evento pode ocorrer de n maneiras diferentes e um segundo evento pode ocorrer de n maneiras diferentes, então o número total de maneiras pelas quais os dois eventos podem ocorrer em sequência é dado pelo produto m vezes n. Para ilustrar, considere um exemplo simples. Suponha que você tenha 3 camisetas, A, B e C, e 2 calças, 1 e 2. Para cada camiseta que você escolher, você pode combinar com qualquer uma das 2 calças. Pelo princípio fundamental da contagem, podemos calcular o número total de combinações possíveis. Escolha da camiseta, 3 opções, A, B e C. Escolha da calça para cada camiseta, 2 opções, 1 e 2. Assim, o número total de combinações é 3 vezes 2 é igual a 6. Essas combinações podem ser listadas como A1, A2, B1, B2, C1 e C2. O princípio fundamental da contagem se estende a mais eventos. Se houver K eventos independentes, onde o primeiro evento pode ocorrer de M1 maneira, o segundo evento de M2 maneiras, e assim por diante até o Késimo evento que pode ocorrer de MK maneiras, então o número total de combinações possíveis é o produto M1 vezes M2 vezes ... vezes MKM. Vejamos os seguintes exemplos. Um restaurante oferece 3 opções de entrada, salada, sopa ou pão de alho, e 2 opções de prato principal, frango ou peixe. Quantas combinações diferentes de uma entrada e um prato principal podem ser feitas? Resolução. Para resolver este problema, usaremos o princípio fundamental da contagem. Este princípio nos diz que, se temos n opções para uma escolha e m opções para outra escolha, o número total de combinações possíveis é dado pelo m vezes n. Aqui, temos 3 opções de entrada, salada, sopa, pão de alho. 2 opções de prato principal, frango, peixe. Para encontrar o número total de combinações de uma entrada e um prato principal, multiplicamos o número de opções de entrada pelo número de opções de prato principal. Total de combinações igual 3 opções de entrada vezes 2 opções de prato principal. Total de combinações igual a 3 vezes 2 é igual a 6. Então, existem 6 combinações diferentes de uma entrada e um prato principal. Combinações possíveis na tabela abaixo. 1. Salada e frango. 2. Salada e peixe. 3. Sopa e frango. 4. Sopa e peixe. 5. Pão de alho e frango. 6. Pão de alho e peixe. Vejamos outro exemplo. Uma escola organiza uma feira de ciências onde cada estudante deve escolher um tema para seu projeto. Há 4 temas diferentes disponíveis: biologia, química, física e matemática. Além disso, cada estudante deve escolher um tipo de apresentação, pôster ou apresentação oral. De quantas maneiras diferentes um estudante pode escolher um tema e um tipo de apresentação? Resolução. Novamente, usaremos o princípio fundamental da contagem. Temos 2 escolhas a serem feitas, o tema do projeto e o tipo de apresentação. Aqui, temos 4 opções de tema, biologia, química, física e matemática. 2 opções de tipo de apresentação, pôster e apresentação oral. Para encontrar o número total de combinações de um tema e um tipo de apresentação, multiplicamos o número de opções de tema pelo número de opções de tipo de apresentação. Total de combinações igual 4 opções de tema vezes 2 opções de tipo de apresentação. Total de combinações igual a 4 vezes 2 é igual a 8. Então, existem 8 maneiras diferentes de um estudante escolher um tema e um tipo de apresentação. Veja as combinações possíveis na tabela abaixo. 1. Biologia e pôster. 2. Biologia e apresentação oral. 3. Química e pôster. 4. Química e apresentação oral. 5. Física e pôster. 6. Física e apresentação oral. 7. Matemática e pôster. 8. Matemática e apresentação oral. Essas explicações mostram como aplicar o princípio fundamental da contagem para resolver problemas práticos, ajudando a entenderem melhor o conceito. Introdução à análise combinatória. A análise combinatória é um ramo da matemática que estuda as diferentes maneiras de se combinar e arranjar objetos em grupos, obedecendo a certas regras. Este campo é fundamental em muitas áreas, incluindo a teoria das probabilidades, a estatística, a ciência da computação, e até mesmo em problemas do dia a dia. Princípios básicos. Princípio fundamental da contagem. Se um evento pode ocorrer de m maneiras diferentes e outro evento pode ocorrer de n maneiras diferentes, então o número total de maneiras que esses 2 eventos podem ocorrer em sequência é m vezes n. Permutações são disposições ordenadas de objetos distintos. Combinações são seleções de objetos sem considerar a ordem. Por exemplo, para escolher 2 objetos dentre 4. Aplicações. A análise combinatória é amplamente utilizada em problemas de probabilidade. Por exemplo, ao calcular a probabilidade de obter um certo conjunto de cartas em um jogo, ou ao analisar as combinações possíveis de resultados em um experimento. Conceitos fundamentais da análise combinatória. Esses conceitos são ferramentas poderosas para resolver problemas relacionados à contagem e probabilidade, essenciais em diversas áreas do conhecimento e no dia a dia. Conceitos fundamentais da análise combinatória.
Esses conceitos são ferramentas poderosas para resolver problemas relacionados à contagem e probabilidade, essenciais em diversas áreas do conhecimento e no dia a dia. Aqui estão algumas fórmulas comuns da análise combinatória. Permutação: usa todos os elementos, a ordem importa. O número de maneiras de organizar N objetos distintos em uma ordem específica. Permutação, P. A permutação envolve organizar elementos em uma ordem específica. Usamos permutações quando a ordem dos elementos é importante. Exemplo: se tivermos 3 letras, A, B, C, as permutações de 2 letras seriam AB, AC, BA, BC, K e CB. Anagramas. Permutação simples. A permutação simples é a ordenação dos elementos de um conjunto finito, onde os elementos não se repetem e são distintos. A quantidade de permutações de um conjunto com n elementos é igual a n exclamação, lê-se n fatorial. A fórmula para a permutação simples é PSN é igual a n fatorial. Permutação com repetição. Quando existem elementos repetidos, utilizamos a fórmula da permutação com repetição, mas contamos vários casos algumas vezes. Por exemplo, para 3 letra A, B, C, as permutações são ABC, ACB, BAC, BCA, CAB e CBA, totalizando 6 arranjos. A fórmula para permutação com repetição é PRN de x, y e z é igual a n fatorial dividido por x fatorial vezes y fatorial vezes z fatorial. Permutação circular. A permutação circular ocorre quando os elementos são dispostos em um círculo. A quantidade de permutações circulares de um conjunto com n elementos. A fórmula para a permutação circular é PCN é igual a n menos 1 fatorial. Um exemplo: amigos sentados em volta de uma mesa redonda e crianças em uma roda de ciranda. Arranjo: usa parte dos elementos, a ordem importa. O número de maneiras de escolher, P, objetos distintos de um conjunto de N objetos, levando em consideração a ordem. Arranjo, A. O arranjo também considera a ordem dos elementos, mas seleciona apenas alguns deles. Usamos arranjos quando queremos escolher e organizar elementos específicos. Exemplo: se tivermos 4 cartas, A, B, C, D, os arranjos de 2 cartas seriam AB, AC, AD, BA, BC, BD, K, CB, CD, DA, DB e DC. A fórmula para arranjo é AN, P é igual a n fatorial dividido por n menos P fatorial. Conceito básico: arranjos. Os arranjos, por outro lado, consideram a ordem dos elementos. Vamos usar o exemplo das letras A, D e C. Problema: arranjos de cores. Você tem 3 cores de canetas, azul, verde e vermelha. Queremos arranjar essas canetas em uma linha. Vamos calcular quantos arranjos diferentes existem. Listando todas as possíveis ordens. ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA. Existem 6 arranjos diferentes. Aqui, a ordem importa. Por exemplo, ABC é diferente de ACB. Visualização com árvores de decisão. Para visualizar os arranjos, podemos usar uma árvore de decisão. Cada ramificação representa a escolha de uma letra. Cada caminho da raiz à folha da árvore representa um arranjo possível. Combinação: usa parte dos elementos, a ordem não importa. O número de maneiras de escolher, P, objetos distintos de um conjunto de N objetos, independentemente da ordem. Combinação. A combinação não se preocupa com a ordem dos elementos, apenas com a seleção. Usamos combinações quando queremos escolher grupos sem se importar com a ordem. Exemplo: se tivermos 5 frutas, maçã, banana, laranja, pera, uva, as combinações de 3 frutas seriam maçã, banana, laranja, maçã, banana, pera, maçã, banana, uva, etc. A fórmula para a combinação é CN, P é igual a fatorial de N dividido por P fatorial vezes N menos P fatorial. Conceito básico: combinações. As combinações são maneiras de selecionar itens de um grupo, onde a ordem não importa. No seu exemplo da sorveteria, temos 3 sabores: chocolate, morango e baunilha. Para escolher 2 sabores, usamos combinações. Problema: combinações de doces. Você tem 4 tipos de doces: bala, chocolate, pirulito e chiclete. Queremos escolher 2 doces. Vamos calcular quantas combinações diferentes existem. Listando todas as combinações possíveis. Bala e chocolate. Bala e pirulito. Bala e chiclete. Chocolate e pirulito. Chocolate e chiclete. Pirulito e chiclete. Existem 6 combinações possíveis. Lembre-se de que a ordem não importa aqui. Por exemplo, bala e chocolate é a mesma combinação que chocolate e bala. Finalizando. Lembre-se de que a análise combinatória é uma ferramenta poderosa para resolver problemas de contagem e organização. Ela pode ser aplicada em muitos contextos, desde a matemática até o planejamento do dia a dia. Vamos explorar algumas aplicações do método de análise combinatória em situações do mundo real. Planejamento de eventos. Imagine que você está organizando uma festa e precisa escolher um cardápio. Você tem 5 opções de aperitivos, 3 opções de prato principal e 4 opções de sobremesa.
Quantas maneiras diferentes você pode montar o cardápio para a festa? Seleção de equipes. Em um torneio esportivo, você precisa formar uma equipe de 3 jogadores a partir de um grupo de 8 atletas. Quantas combinações diferentes de equipes você pode criar? Códigos de senha. Ao criar senhas ou códigos, você pode usar combinações de letras, números e símbolos. Por exemplo, quantas senhas diferentes de 4 caracteres podem ser criadas usando letras maiúsculas, minúsculas e dígitos? Distribuição de produtos. Uma loja de roupas tem 6 camisetas, 4 calças e 3 pares de sapatos. Quantas maneiras diferentes existem de montar um conjunto de roupas completo, uma camiseta, uma calça e um par de sapatos? Problemas de probabilidade. A análise combinatória também é fundamental para resolver problemas de probabilidade, como calcular a chance de obter uma sequência específica de resultados em um lançamento de dados ou em um sorteio. Análise combinatória. Veja a parte 2 com mais explicações, macetes e exercícios.